O Internacional se manifestou através de notas nesta segunda-feira. Em uma delas, mostrou a sua inconformidade com a nova data do Clássico Grenal, que foi reagendado para o dia 9 de março. Em outra nota, oficializou o número de cadeiras quebradas no Beira-Rio e o prejuízo que foi repassado para a direção do Grêmio. Hoje iniciou o trabalho para enfrentar o Globo do Rio Grande do Norte na próxima quinta-feira. A viagem acontece na véspera do jogo. O TJD ainda não ofereceu denúncia ao Internacional, porque falta um elemento importante do jogo para que essa denúncia seja feita. O vice-jurídico do clube afirma que não há possibilidade do Internacional perder o mando de campo e o juizado do torcedor praticamente descarta algum tipo de sanção ao clube pelo episódio que ocorreu no último sábado. Tem também o primeiro gol de Yuri Alberto com a camisa do Zenit. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla e no Diário do Inter KTO de hoje. A gente tem muitos assuntos e eu vou tentar tratar aqui de maneira mais tocadinha, mais rapidinho, tá? O dia começa com uma nota do Internacional. Eu gravei um vídeo aqui falando disso. Uma nota onde o Internacional fala sobre a inconformidade em relação à nova data do Clássico Grenal, que foi reagendado para o dia 9 de março e, de acordo com o Internacional, essa nova data representa um prejuízo técnico para o clube. Eu dou todos os detalhes do que o Internacional imagina, do que o Internacional pensa, do que o Internacional sugeriu em relação a esse prejuízo técnico e a nova data do Grenal. Nesse vídeo aqui vale a pena vocês darem uma olhada, tá? A segunda nota que foi publicada pelo Internacional, ela é em relação ao prejuízo que foi causado ao estádio Beira-Rio pelo vandalismo de torcedores do Internacional. E essa conta, ela obviamente foi repassada para a equipe do Grêmio. R$40 mil foi o preço para o conserto das cadeiras, foram cerca de 30 cadeiras quebradas por torcedores do Grêmio na arquibancada superior e também para o conserto dos banheiros, que foram depedrados pela torcida gremista. Então esse custo, R$40 mil, foi repassado para a equipe do Grêmio e o Internacional oficializou isso ao longo desta segunda-feira, tá? Um outro assunto, e aí a gente já entra mais no fato do Grenal e do adiamento da partida e das possibilidades de sanções que o Internacional pode ter, já que o caso aconteceu, o atentado aconteceu muito próximo ao estádio Beira-Rio. Hoje foi um dia da gente entender regulamento, entender quais as regras, entender que tipo de sanções o Internacional pode ter. O Tribunal de Justiça Desportiva, através da sua procuradoria, deverá oferecer denúncia para o Internacional nos próximos dias. A denúncia deveria sair hoje, só que como não saiu ainda a súmula do Clássico Grenal, através do Leandro Voaden, a Procuradoria do TJD não pode oferecer denúncia. Assim que sair, essa denúncia ela deve acontecer. E aí é evidente que deverá haver uma solicitação por parte da Procuradoria do TJD de perda de mando de campo do Internacional. Hoje a gente entrevistou na Rádio Bandeirantes o Dr. Guilherme Mallet, que é vice-presidente jurídico do clube. E o Guilherme Mallet garante que não há nenhum argumento legal para que o Internacional perca mando de campo, por exemplo, para o próximo Clássico Grenal da quarta-feira subsequente. O Guilherme Mallet diz que não existe essa chance, porque o fato foi do lado de fora do estádio, que o Inter está absolutamente precavido em relação a isso, que o Grenal vai acontecer no Beira-Rio, não tem chance disso mudar. E vai acontecer no Beira-Rio com o acesso dos torcedores, que inclusive já estão sendo instruídos a como renovarem os seus ingressos. É claro que essa é a posição do advogado do clube e não seria diferente, né? Ele não diria, podemos perder mando de campo. Não, ele vai fazer esse tipo de defesa. Mas o Inter vem brigando bastante nos bastidores, o Inter vem trabalhando bastante essa ideia, esse argumento de que não existe possibilidade de punição através do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A gente entrevistou hoje também o Marco Aurélio Xavier, que é magistrado juiz do Juizado do Torcedor, aqui de Porto Alegre, e que é o responsável, por exemplo, para fazer algumas sanções como fechar estádio, como punir determinada torcida, como algumas sanções, inclusive, dentro do estádio do Internacional. E na entrevista, ele também indicou que o Inter não deve sofrer nenhum tipo de sanção na esfera judicial civil, na esfera judicial pública. Se houver alguma
reprimenda será na esfera do campo esportivo, da justiça desportiva. Ele, como magistrado do juizado do torcedor, entende que o único processo adequado para esse assunto é a identificação do torcedor e o futuro banimento dele e a punição dele, possivelmente, inclusive, e com certeza vindo através também de uma prisão desse torcedor que jogou uma pedra no ônibus do Internacional. Se trabalha para a identificação desses torcedores, até o momento ninguém está preso, foram presos 2 pessoas no dia do jogo, mas eles já foram liberados por falta de provas, mas o juizado do torcedor garante que não há chance, não há possibilidade do Inter ser punido na justiça comum em função a isso, tá? Então é isso, o vice jurídico garante que não tem como perder o mando de campo, o Inter não recebeu ainda a denúncia do TJD e o juizado do torcedor garante que não haverá nenhum tipo de sanção. O Inter também já enviou a conta de R$40 mil do prejuízo para a equipe do Grêmio. Passando o fator Grenal, eu falo sobre Yuri Alberto, um outro assunto agora completamente diferente, porque hoje o Yuri Alberto jogou na partida do Zenit contra o Rubin Kazan, tá? E fez gol de cabeça. Vai pintar aí na tela, peguei dos stories, inclusive, do Yuri Alberto, o gol que ele fez de cabeça bonito, torneou, desviou o goleiro e acabou marcando o gol da vitória por 3-2 do Zenit sobre a equipe do Rubin Kazan. A partida aconteceu em São Petersburgo. O Yuri Alberto abriu o placar, inclusive, logo no começo da segunda etapa. Então é bom a gente ver o Yuri Alberto já deslanchando no futebol russo, já é titular da equipe do Zenit, investimento do clube russo de 25 milhões de euros. Existe ainda alguma preocupação em relação aos pagamentos, porque os clubes russos estão enfrentando algumas sanções, mas se espera que até o momento em que o Zenit faça o pagamento, a situação na Rússia ela já esteja resolvida. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu vou sugerir para vocês aqui 2 jogos de Libertadores para jogar, tá? Um deles é o do Fluminense. O Fluminense contra o Milionários da Colômbia no Maracanã. E eu tô sentindo um cheiro de crime. Joga no Milionários. Joga no Milionários que a odd é 5. É uma baita de uma odd e pode dar crime. Pode dar crime nesse jogo. É uma das dicas. E o outro, que eu vou só jogar contra brasileiro hoje, é Guarani do Paraguai contra América Mineiro. O jogo acontece lá no Paraguai e a odd do Guarani do Paraguai é 3.1. O Guarani venceu no Horto por 1-0. A odd do América Mineiro está com 2.36, é um favoritismo, mas eu vou apostar no Guarani do Paraguai. Os 2 jogos na terça-feira. Então essa é a minha dica de aposta. Na live da segunda-feira, a gente revelou o vencedor da promoção do A Dupla com a KTO da maior odd. Então, obrigado para todo mundo que participou. Virão outras promoções, virão outras brincadeiras desse tipo por aqui, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!